sabe, esse debate possa desembocar numa nova legislação brasileira, não para tolher a liberdade de imprensa, justamente para garantir a liberdade de imprensa de todas as vozes, de todos os setores da sociedade brasileira. Então, quero até pedir desculpa, Paulo Pimenta, por eu estar fazendo essa questão de ordem nesse momento, antes de ouvir o Mário, em função também dessa posição, eu tenho que me retirar em seguida. Parabéns, Paulo Pimenta, continue essa luta. Muito obrigado, deputado Pedro. Deputado Ivan Valente. É o senhor? É o senhor? Estou passando a palavra para o senhor. Bem, senhor presidente, nossos convidados aqui e o público presente. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o deputado Paulo Pimenta pela requisição da audiência pública. Dizer que a presença dos representantes da Folha de São Paulo aqui seria muito importante, porque nós não estaríamos discutindo só esse tema, essa questão que já é grave em si, que é um caso de reprimenda, de repressão, de asfixiamento da liberdade de imprensa, mas eu acho que abriria um debate sobre a regulamentação dos meios de comunicação, sobre o controle que, na minha opinião, tem que haver social, né? Não do Estado, mas social, sobre todas as esferas do poder público e privado também, né? A quem presta serviço público, inclusive, né? E queria lamentar profundamente, e aí eu quero dizer o seguinte: é claro que esse debate ele vai além do problema da Folha de São Paulo com o blog Folha de São Paulo, né? Quer dizer, e se nós formos falar em neutralidade, imparcialidade e de órgãos de comunicação, isso se estende ao conjunto, né, do debate, até porque neutralidade em política é uma coisa difícil. Nós devemos aceitar que há opções, entende, político-ideológicas e de classe também, entende, e próprias do poder econômico, inclusive. Mas no caso da Folha de São Paulo, como se trata aqui de um embate que produziu fato político, que foi o pedido de fechamento na prática, né, quer dizer, de liquidação do blog citado, inclusive com uma multa pedida de 10 mil diários para um blog, quer dizer, isso demonstra um surpreendente receio da continuidade, né, então, do instrumento, né? Mas o que me deixou mais perplexo nessa carta da Folha de São Paulo foi que, e eu sou do PSOL, sou oposição ao governo federal, fui do PT, entende? Tenho críticas duras ao PT, que faço a todo momento aqui, de acordo com as questões que não concordo, entende? E até discordo do Lino Boquini, quando ele diz que a melhor administração foi aquela da Mário. Para mim foi da Luísa Erundina, e muito melhor. Eu gosto muito do Erundina. Então, mas posso discordar, entendeu, dele. Mas o que é surpreendente é que esse requerimento não foi aprovado por um deputado do PT, ou fosse ele do PSDB ou de outro partido, né? Ele foi aprovado pela comissão de legislação participativa. Se ele for aprovado pela comissão, a resposta nunca poderia vir nominal a um parlamentar ou a um partido político. É um erro grave, na minha opinião, assinado pelo diretor de redação da Folha, o editor executivo e o secretário de redação. Um erro grave, um grave equívoco, né? Porque é um desrespeito ao poder legislativo. É um órgão do poder legislativo que é essa comissão permanente. Então, lamento, né, porque não tem nada a ver, né, o jornal pode fazer o juízo de valor que ele quiser sobre o fato, mas não sobre a legitimidade da convocação e da oportunidade também de estar falando, colocando o seu ponto de vista, né? Então, eu queria dizer que, quanto ao mérito dessa questão, eu acho que no Brasil se convencionou
muito a ideia de que existe uma liberdade de imprensa que eu quero dizer, particularmente, ela precisa ser aprofundada, descrita, esclarecida, descortinada. Porque uma coisa é liberdade de imprensa, outra coisa é liberdade de empresa. São duas coisas diferentes, né? Então, o problema é que a nossa estrutura de imprensa no Brasil, ela é uma estrutura familiar, de grupos econômicos e de empresas de dezenas até de séculos. Pega o jornal Estado de São Paulo, a própria Folha, o Grupo Roberto Marinho, o Grupo Abril, e elas são muito nominais como sistemas de TV, né? São 7 famílias aí que hoje controlam os meios de comunicação. E isso é muito ruim para a democracia brasileira. Eu acho que eu tenho militado no movimento claro de democratização dos meios de comunicação de massa. Aliás, eu tenho um projeto de lei que é exatamente a questão da propriedade cruzada dos meios de comunicação. Nem no país considerado os mais liberais ou o mais liberal do mundo, que é o caso dos Estados Unidos, a concentração da informação é tão grande. Nem nos Estados Unidos. Você tem um limite de propriedade. Quem detém jornais e não pode ter meios televisivos, não pode ter meios radiofônicos, só que aqui no Brasil pode. O mesmo grupo detém editoras, jornais mais importantes do país, a maior emissora com repetidoras pelo Brasil inteiro, é a maior central de rádio e informação do Brasil. Isso é uma imensa concentração de poder, né, que já mostra isso. Mas o principal nessa questão é que eu acho que a Folha de São Paulo erra ao exatamente fazer uma defesa da liberdade de imprensa e ela mesmo não conseguir suportar a crítica que vem através de um jornal ou de um blog satírico em relação às suas posições e levar isso numa boa, né? Então, eu acho que eles deveriam estar aqui hoje. Isso contribuiria muito com o debate. Não só a Folha, insisto mais uma vez, se a gente for fazer um grande debate, eu acho que se essa comissão puder sediar, assim como a Comissão de Direitos Humanos, outras comissões, nós seria ótimo, porque esse debate tinha que ser feito no Parlamento. Esse debate tem que ser feito no Parlamento. Eu vejo as mensagens do CIP, né? Toda vez o Estadão publica aqueles enormes matérias sobre o CIP, etc. Né? Nós vemos aí a manifestação da NJ, mas aqui é o lugar onde seria o lugar apropriado para esse debate, né? Para que a gente soubesse realmente quais são os limites da informação e eu diria até que aquele slogan famoso do jornal Folha de São Paulo, de rabo preso com o leitor, eu tendo a não concordar com ele. Se um jornal quiser ter um compromisso de fato com todos os leitores, devia ser de rabo preso com a verdade. Esse seria o slogan. Porque o senso comum, entende, ou a interpretação do que seja, ela pode ser feita de qualquer forma. O jornal pode fazer o senso comum, defender as bandeiras mais populares, que não são, às vezes, as mais éticas. Quer dizer, nem são aquelas que carregam maior profundidade de transformação e de valores dentro da sociedade. Então, eu acho que isso mostra que o jornal operou de uma forma, na minha opinião, pouco qualificada para trazer esse debate à cena. Por isso nós não poderíamos deixar aqui de nos solidarizar com o blog, entende? Folha de São Paulo, e defender o seu direito de existir. Lamento que a justiça brasileira, né, tenha, às vezes, definições que são impróprias para determinadas questões. Daí a necessidade de haver uma regulamentação. Daí a discussão sobre a desregulamentação,
que a grande maioria dos meios de comunicação defende. Então, eu queria finalizar dizendo o seguinte, que nós não estamos tratando aqui de uma coisa pequena, porque o jornal Folha de São Paulo é o maior jornal do país, né? E aliás, sou um deputado paulista. Preciso tomar cuidado com a tesoura, né? Que já tem, né? Então, o problema não é esse. O problema principal é saber que valores nós defendemos, né? Que é os valores reais da total liberdade de expressão, de pensamento, da equidade no trato com as fontes, na equidade com o trato do direito de resposta. Essas questões todas é que fazem de um órgão de imprensa, no geral, o seu compromisso com o bem público, né? Por isso, eu queria entender que seria muito importante que fosse revogada essa medida e fosse garantida essa possibilidade da continuidade dos meios todos que devem merecer a liberdade de imprensa. E, mais uma vez, parabenizo aí a comissão por ter chamado um debate que mostra a exigência de nós termos esse tema na pauta do Congresso Nacional. Eu queria pedir desculpas ao presidente, que eu estou com a Comissão de Reforma Política e a todos os convidados, e já estou ali sendo chamado para intervir como membro titular. Tá? Muito obrigado, deputado Ivan Valente. Registro, além do deputado Vitor Paulo, Pedro Czai, presença dos deputados Luiz Fernando, deputado Vaz de Lima, deputado Luiz Couto, deputado Ivan Valente, também já estiveram aqui conosco deputado Edivaldo Holanda Júnior, Roberto Brito, o Everton Rocha, José Stedley, e nesse momento